Olá, saudações, namastê, axé, shalom. Eu sou o bruxo e mago Magno Constantino. Tô passando aqui para desejar para você as boas-vindas e bons estudos. Eu tenho certeza que você vai adorar esse curso. Então, a gente se vê nas aulas. Um forte beijo e tchau, tchau. O início de tudo. A história da África é marcada pela existência de vários reinos importantes, grandiosos e poderosos, com a presença de reis, rainhas e palácios. Muitos reinos tiveram uma existência muito mais longa que o outro e por isso conseguiram dominar outros reinos. Na África, o rei era responsável pelo bem-estar da sociedade. Por isso, a responsabilidade dos reis nas sociedades africanas foi muito grande. O rei era a pessoa responsável pelas guerras e pela paz, pela fertilidade e também pela infertilidade, pelo equilíbrio da natureza e pelo desequilíbrio, pelas doenças e pela saúde da comunidade. Ou seja, o papel do rei não era apenas político e econômico, ele tinha uma participação em todos os momentos da vida da população. O rei também tinha um poder sobrenatural, ou seja, ele tinha os poderes especiais, de, por exemplo, se comunicar com os ancestrais, com os antepassados, isso é, aqueles que já morreram e tiveram uma grande importância para a comunidade quando estavam vivos. Nessa imagem, é possível a gente visualizar a divisão geográfica de vários reinos e civilizações que povoaram a África antiga. Em especial, estudaremos o reino Iorubá, Congo, Luanda, Ruanda, Ashanti, entre outros. Vamos falar um pouco da crença e religiosidade dos africanos. Os africanos tinham uma noção de Deus único, maior, criador, porém distante do homem, assim como no cristianismo e no islamismo. Os desígnios de Deus estavam fora do seu controle e de sua compreensão, e em cada grupo étnico, o Deus maior recebia um nome diferente. Para os iorubás, por exemplo, era Olorum. Os Ewe chamavam de Maum. Já os Ashanti, de Oniacoapoá. Os africanos cultuavam as forças da natureza e davam a elas personalidades humanas. Assim como Yansan, Ogum ou Oxóssi, outros deuses faziam parte da religião africana. Cada culto em cada religião, o grupo étnico que ali vivia tinha suas particularidades, mas de um modo geral, podemos dizer que a religião dos povos africanos eram bem parecidas, pois ambos adoravam a natureza e os seus fenômenos naturais. Nesse gráfico, é possível a gente visualizar uma divisão, deixa eu pegar aqui o pincel para ficar mais fácil, uma divisão de tanto de cultura como localidade, idioma e culto. Por exemplo, na Nigéria, a cultura é a cultura Nagô, e eles falavam o idioma Iorubá, ou dialeto Iorubá. Eles acreditavam nos orixás. Já no Benin, a cultura é o Jeje, e o idioma Fon, e o culto é aos Voduns. Na Angola, vários idiomas eram proferidos, né, vários dialetos, sendo o principal o quimbundo. E a cultura, obviamente, a angolana. O culto era os inquices ou niquices. Já no Congo, a cultura é a cultura banto.
e o idioma Kikongo, e era o culto aos ancestrais mais velhos já desencarnados. Cada nação tinha o seu culto e as suas divindades. Em Lei-Fé, ou nação Ilê-Ifé, surgiu o culto a Oxalá e ao seu irmão, Odudua e Ifá, onde nasce também aqui um culto específico a Ifá. Em Queto, nasce o culto a Oxóssi. Oió é o culto de Xangô e Ansã. Ijexá, de Oxum. Irê, de Ogum. Porém, em todas essas culturas, Exu sempre é louvado como o Senhor das estradas e das encruzilhadas. A gente consegue perceber também aqui essa outra divisão, que pelo local, a palavra Deus recebia nomes ou conceitos diferentes. Por exemplo, na Angola, Deus era chamado de Zambi. No Benin, de Maú. E no Nagô, de Olorum. Vamos agora falar um pouquinho sobre o tráfico de escravos na África. A África era dividida em nações. Nações eram os grupos de etnias diferentes, ou seja, era dividida apenas por culturas, dialetos e crenças. Nesse mapa é possível a gente perceber e entender como foi a migração ou a exportação desses negros para o Brasil. Os Nagôs, ou seja, os povos do Benin e do Sudão, povoaram boa parte do Nordeste. Já os angolanos, nigerianos e os do Congo, da cultura Banto, povoaram boa parte do Sudeste e Centro-Oeste. Não podemos esquecer também do Benin, tá aqui, ó, na cultura Banto.